Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor, o domingo de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. É o domingo em que somos convidados a pedir ao Bom Pastor que mande pastores para o seu rebanho. E neste domingo temos diante de nós um texto tirado do capítulo 10º do Evangelho de São João, dos versículos de 1 a 10. Em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e assaltante. Quem, porém, entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz, ele chama cada uma pelo nome e as leva para fora. E depois de conduzir para fora todas as que são suas, ele caminha à frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. A um estranho, porém, não seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Tal foi a comparação que Jesus lhes propôs, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Amados e amadas de Deus, alguns elementos fundamentais nesse texto. A imagem do redil das ovelhas, a imagem do ladrão e a imagem do pastor. O ladrão é aquele que não entra pela porta para ter acesso às ovelhas. O pastor é aquele que entra pela porta. A imagem da porta. A imagem da porta para se ter acesso às ovelhas. E quem é a porta? A porta é Jesus. Jesus é a porta. Ele é a porta, mas ele é ao mesmo tempo o bom pastor. E é interessante aqui a distinção entre o ladrão, entre o assaltante. O ladrão e o assaltante pulam para outro lugar, entram por outro lugar. O pastor entra pela porta. É bonita esta imagem. Jesus quer dizer que para ter acesso ao rebanho é preciso entrar por ele, que é a porta. Se ele é a porta, o pastor é aquele que deve ter o jeito de Jesus, deve ter as feições de Jesus, deve verdadeiramente ter em si as feições de Jesus. Esse é o pastor. O ladrão, o assaltante, é aquele que não tem as feições de Jesus. Continua então o texto do Evangelho. Jesus então tornou a falar: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagens. O ladrão só vem para roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amados e amadas de Deus, Jesus é o bom pastor. Esta expressão no Evangelho de São João, eu sou, é uma expressão forte. Significa dizer que aquele bem messiânico, aqui o bem do pastor, está presente em Jesus de Nazaré. Ele é o pastor. O bem messiânico da porta está presente em Jesus de Nazaré. Ele é o pastor, ele é a porta. E essa expressão, ele vai dizer que ele é o bom pastor. Um pouco mais à frente, bom pastor quer dizer o pastor que é bom, o pastor que é belo. Essa expressão pode ter uma tradução, pode ter outra. Oremos nesse dia para Jesus, que é o bom pastor, que é o pastor bom, que é o pastor belo. Sintamo-nos ovelhas do seu rebanho. Deixemo-nos conduzir pela sua bondade, pela sua beleza. E sejamos presença dele nesse mundo de hoje que tanto necessita. Sejamos presença do seu amor, sejamos presença da sua bondade, sejamos presença da sua beleza. Que a beleza dele transforme a vida do nosso mundo de hoje. Desejo que você tenha um domingo do Bom Pastor muito abençoado, que você se recorde sempre de rezar pelas vocações, de pedir ao Senhor que mande sempre pastores para o seu rebanho. E que por intercessão de São Carlos Borromeu, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho
e Espírito Santo. Amém. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.